Olá, engravatados! Hoje eu estou aqui em Campos do Jordão. Na verdade eu vim aqui comemorar 1 ano do meu casamento, mas eu aproveitei para gerar um conteúdo diferente aqui para vocês. É um conteúdo que eu nunca fiz no canal, sobre um tema que eu nunca fiz aqui, mas eu espero que vocês gostem, beleza? Segue aí, vamos lá! Aqui com o Claudinho, ele é enólogo, é isso mesmo? Enófilo. Enófilo, já comecei errando o negócio, enófilo. Inclusive explica pra gente aí, qual que é a diferença, que eu sei que tem sommelier, tem o que significa cada coisa? Sim, o enófilo ele é um amante do vinho, é uma pessoa que toma vinho, busca conhecimento por amar. Entendi. Tá? Então, e o sommelier é quem trabalha com vinho dentro de restaurantes, dentro de adegas, dentro de estabelecimentos comerciais envolvidos no vinho. E o enólogo é quem faz, quem produz o vinho dentro da vinícola. Ele cuida do vinho lá na videira. Legal, então o que você trouxe aqui pra gente? O que você vai passar de informação pra gente hoje? A gente, conforme a gente conversou, a gente vai fazer uma explicação breve de qual a diferença de cada vinho, porque muita gente, o mercado de vinho brasileiro cresceu muito e está crescendo gradativamente e o brasileiro está começando a gostar de tomar vinho. Legal. Então, e ele está saindo do vinho suave de mesa para o vinho fino seco. Tá? Então, muita gente tem dúvida qual a diferença de um espumante, de um vinho branco, de um rosé e um tinto. E isso que a gente vai falar aqui hoje. Legal. E por onde que a gente começa? A gente começa aqui. A gente vai falar desse espumante. Ele nasceu na França, com um monge chamado Dom Pérignon. Tá? Ele nasceu em 1668. Ele pegava como se fosse esse vinho branco. Sei. E ele engarrafava. E na época, naquele século, ele fazia um vinho base, sem muita filtragem, e engarrafava. E aqui a rolha não era essa rolha convencional que a gente está vendo aí na frente. Era uma rolhinha como se fosse de Coca-Cola. Entendi. Tá? Era uma rolha de alumínio e ele não vedava como tem os lacrezinhos. E o processo de fermentação dele é totalmente natural. E qual é esse processo? Ele é o mesmo processo que faz todo e qualquer tipo de vinho, que é transformar o açúcar da uva em álcool, transformando o suco de uva em vinho. Quando começa o processo de fermentação, nascem-se leveduras naturais, que essas leveduras vão comer o açúcar da uva, que é a frutose, certo, transformando isso em álcool. Ok. E esse processo aconteceu na garrafa com ele, só que chegou o inverno. Chegando o inverno, essas leveduras amorteceram, só que elas não morreram. Então o que aconteceu? Passou-se o inverno, começou a esquentar e essas leveduras acordaram. Elas acordando, elas começaram a entrar num segundo processo de fermentação. E as garrafas começaram a estourar e elas explodindo, os outros monges, isso tem uma história até legal, isso se você digitar mesmo de explodir. Figura de linguagem, explodir a garrafa. Explodir a garrafa mesmo. E aí os outros monges falaram que o Satanás tinha entrado na garrafa, sabe? E eles não iam. Isso, e eles não iam lá na adega dele. Só que o Dom Pérignon, ele era um cara muito sensato. E o que ele fez? Aí ele começou um novo processo e ele pediu para os fabricantes de garrafa fazer uma garrafa mais reforçada, que é o estilo que a gente tem hoje. Certo. Ela é mais resistente embaixo e no bico e ela é toda reforçada. Aqui a gente tem em média 70 kg de pressão com a garrafa fechada. Então quer dizer que até hoje, se for feita numa garrafa tradicional, ela vai estourar. Porque isso daqui não tem pressão. Entendi. Aqui tem pressão por causa da segunda fermentação. E acabou que o Dom Pérignon ele falou, não, peraí, tá errado, não existe isso. O Satanás não vai estar dentro da garrafa. O que ele vai fazer dentro da garrafa? Vai chapar o coco. Aí o que ele fez? Ele introduziu uma garrafa nova, que é essa mais resistente, e ele colocou o araminho. Ali nasceu a ideia do arame na boca do espumante. Na verdade, é chamado de champanhe, tá? Na região de Champagne, na França, tá? E qualquer outro que não é feito nessa região
Não pode ser chamado de champanhe. Nós chamamos de denominação de origem controlada. E a gente tem 2 processos de fabricação. Esse que eu disse, eu pego um vinho base e a segunda fermentação dele é que vai criar aquelas borbulhas, nós chamamos de perlagem. Tá? E essas perlagens, elas são criadas naturalmente na segunda fermentação. Então o vinho do Dom Pérignon, quando ele adormeceu e nasceu de novo, criou-se aquelas borbulhas. E a ideia dessa taça, né, que é a taça tradicional flute, é para isso. Antes tinha aquelas tacinhas, as mais redondinhas, né? A gente não tem aqui porque ela caiu em desuso, já não usa mais. E o design dela é dos peitos das meninas. Ela foi criada no formato dos seios das mulheres, entendeu? Entendi. Só que, para você... Isso aqui, tomaram outra coisa como inspiração. É possível. E que... Essa tacinha mais bojudinha, que a gente chama, o espumante, por causa das perlagens, por causa das borbulhinhas, qual que é a função dessas borbulhas? É trazer os aromas do fundo da taça para cima, para quando você sentir os aromas, esses aromas sobressaírem na taça. Entendi. Naquela tacinha, não tinha, porque ela é fininha, assim, não acontecia isso. Nasceu-se a taça flute. Inclusive, tem a diferença das taças também, né? Tô vendo aqui tem. Que essa aqui é maior e tal. Tem. É a diferença porque, como eu disse, né? Isso combina com a taça. Certo. O vinho branco, o vinho rosé, o que acontece? Essa taça ela tem que ser menor. Porque esses 2 vinhos, eles têm que ser servidos gelados, certo? Diferentemente do nosso vinho tinto aqui. Então, a taça tem que ser menor, porque eu vou colocar uma quantidade menor de vinho na taça. Porque se eu coloco bastante, ele esquenta. Vai esquentar. Ela esquenta, então eu tenho que colocar uma quantidade menor. Entendi. Tá? E a taça tem que ser menor. Tá? Então, nesses 2? Nos 2. Em média, uns 5 graus. É o ideal para se servir o espumante, o vinho branco e o vinho rosé. O vinho rosé é um pouquinho mais, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho a diferença entre eles, né? Que é uma cor bonita, né? Chama atenção, né? Então, a diferença das taças é essa. Essa que a gente tá provando aqui, o nome dela é a taça Bordeaux, tá? É uma taça clássica, bojuda, grande. Por que é usada ela? Por causa disso daqui, ó. Eu tenho que ter espaço para girar a taça, para que o aroma que está aqui embaixo ele suba. Então essa é a função de girar a taça que o pessoal faz, que parece, né, que tá fazendo graça, né? Você não pode levantar o dedinho, tá? Ah, não? Não, né? E a ideia, e assim, isso é muito legal. Isso que ele tá fazendo, gente, não faça. Isso, tá? Pegar aqui. Isso daqui esquenta o vinho. Então, nós temos a taça, que é até aqui. Daqui para cima, nós chamamos de área de expansão, tá? Isso é a haste e a base. Tá? Porque é na haste. É isso daí. Certo. E aí você vai fazer o giro porque ela vai, isso em todo vinho, menos no espumante. No espumante, não girem a taça. Porque quanto mais eu giro a taça, mais borbulha eu vou fazer. Com isso ele vai perdendo mais perlagem e vai... Entendi. E vai expulsar muito mais os aromas. Então a única que a gente não gira a taça é... E a taça, ela tem que ser de algum material específico? Tem taça de cristal, tem a de vidro? De vidro. Tem. Qual que é mais indicado? A de cristal. A de cristal por quê? Essa aqui da nossa água, ela é de vidro. Tá? O que acontece? Essa de vidro, ela é feita e ela é muito lisa por dentro. Tá? Então quando eu giro, eu vou girar água, tá, gente? Porque pode também, não tem problema. Quando eu giro aqui, só pra gente explicar. Quando eu giro a água, giro o vinho na taça de vidro, na verdade... O contato com a parede da taça ela é menor, porque o vinho vai correr porque ela é muito lisa. Certo. Essa daqui, de cristal, ela é mais porosa por dentro. Então, isso que eu estou fazendo, ela está fazendo com que o vinho tenha um atrito com a taça. E essa ideia de girar, qual que é? É fazer a oxigenação do vinho, é fazer com que o vinho respire. Já viu aquela história que o vinho melhora na taça? Sim. Isso eu faço o vinho melhorar na taça. Entendi. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas calma aí que ainda não acabou. Eu tinha feito uma enquete na comunidade do canal, né? E aí eu perguntei lá se vocês queriam que o vídeo fosse inteiro, né? Ou se eu dividisse ele em 2. E a maioria votou para dividir o vídeo em 2. Então, esse é o primeiro vídeo sobre esse tema.
O segundo vídeo já está postado, vou deixar o link aqui na descrição, no card aí no canto da tela também. Então assiste lá e mais uma vez espero que vocês tenham gostado desse vídeo com um tema completamente diferente. Beleza? Valeu, falou!